Fala pessoal, muito boa noite a todos. Hoje é dia 29 de abril de 2019, exatamente às 7h30 da noite. Começa aí mais uma transmissão via YouTube. Já quero pedir para vocês o feedback, voz e vídeo, tá ok? Tá todo mundo vendo e ouvindo bem? Tá tudo certo aí, pessoal? Se sim, vamos começar. Perfeito. Então deixa eu explicar um pouco o que a gente vai falar aqui hoje, né? Quando eu comecei, tinha muita falta de informação. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né? Então você não tinha nem YouTube, né? Não tinha livros em português falando do mercado. E hoje em dia o que não falta é isso, né? Então, informação, né? Eu já fiz lá atrás, né? Há muitos anos, sei lá, 6, 7, 8 anos, muitos vídeos falando de mercado, falando de indicadores, falando de uma série de coisas. Depois passei a ser mais analista do que educador, e aí depois você dá um... Aí não tá tão legal, você dá uma meia volta e fala mais de educação, enfim. Mas nos últimos momentos, aí nos últimos meses, eu tenho sentido falta, né, de ser o educador, de falar sobre mercado de uma forma não para quem quer o peixe, sim para quem quer pescar, como já fiz no passado. Por mais que eu saiba que hoje tem muito conteúdo, muita gente boa fazendo conteúdo sobre o mercado, muita gente ruim também, é normal, natural, não é só no mercado de ações. Se qualquer coisa que você quer aprender, você vai ter vídeo bom, vídeo ruim, gente que sabe, gente que não sabe, gente séria, gente que não é séria, enfim. Também, é claro, é igual aqui para o mercado de ações. Por mais que eu saiba que tem bastante conteúdo, mesmo assim eu resolvi fazer uma temporada, né, meio que para criar, enfim, para me desafiar, né? Será que eu vou achar assunto para falar durante, sei lá, o próximo mês ou os próximos 2 meses de mercado, assuntos diferentes que interessam as pessoas que estão do outro lado? Não sei. Eu sei que hoje é o primeiro dia em que eu vou começar aí falando sobre esse conteúdo mais educacional. Então hoje é uma segunda-feira, eu quero entregar vídeo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, perdoe. Descanso sábado e domingo, depois começa de novo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre com um tema novo. Não quero ficar focado no que é básico, no que é intermediário, no que é avançado. Eu gostaria realmente de falar para todo mundo, tá? Bom, entendo que a maioria dos que estão aqui já me conhecem, já me acompanham na Rico, ou me acompanharam na Clear, ou assistem ao Bom Dia Mercado, ou assistem ao estudo de domingo, tá? Mas como esse é o início de um novo projeto, e eu me imagino que depois pessoas que estão iniciando no mercado vão assistir esse vídeo, porque vão achar no YouTube, eu quero me apresentar, tá? Então meu nome é André Moraes, eu estou no mercado desde 2002, no final de 2002, ou seja, eu sempre falo que é 15, porque eu fico agora com vergonha, né, de falar quanto tempo eu tenho, mas já tem quase 17 anos que eu estou no mercado. Boa parte desse tempo como trader, a outra parte como analista de investimentos das principais corretoras do Brasil. Então eu já fui analista de investimentos da Rico no passado, depois eu fui para a XP, depois eu fui para a Clear e neste momento eu estou na Rico de novo, voltei para a primeira casa, né, que foi onde eu estive, tá? Então desde 2012 eu estou nessa vida, num processo de transição, onde eu era só trader, depois analista e trader, a partir de 2014, 2015 só analista, né? Já vivi pelo menos um ciclo e meio de mercado, ou seja, já vivi mercado começando a subir numa perna de alta que veio a partir de 2003, perdoe. O mercado ficou 5 anos só subindo, depois aí o mercado caiu em 2008, se recuperou, ficou 5 anos em consolidação, sem fazer muita coisa diferente, e está começando, tomara que eu esteja certo, o novo ciclo de mercado, no momento em que muita gente nova chega no mercado e vai encontrar um problema diferente do que eu encontrei quando eu cheguei, tá? Então lá em 2002, vocês imaginam, a internet ainda era para a grande maioria uma internet de escada, não a cabo. Talvez alguns que estejam assistindo nem saibam aí o que é internet de escada. É uma internet bem lenta, tá? Para abrir uma foto demorava um bom tempo, né? Não era fácil naquele momento a internet. Então para a gente encontrar informação
era muito difícil, não tinha YouTube, o Google estava começando, né? Então, se eu queria aprender sobre alguma coisa, eu tinha que comprar livros, fazer cursos aqui em São Paulo. Eu morava nesse momento no interior de São Paulo, numa cidade chamada Taubaté, onde eu fiz faculdade, me formei engenheiro civil e comecei a trabalhar. E aí, gente, quando eu ganhei o meu primeiro salário, eu passei a ter um problema que eu nunca tinha tido, porque eu nunca tinha tido dinheiro. E é bom deixar claro, não é que eu era humilde, nada disso, né? Meu pai é médico, mora desde que eu tinha 1 ano de idade na mesma cidade, se chama Porto Nacional, uma cidade que fica no interior do Tocantins. Por acaso, eu fui fazer 2º grau em Goiânia, porque ele imaginava que lá eu poderia fazer um 2º grau melhor, porque eu precisava passar na faculdade de medicina. Aí eu não escolhi o caminho fácil, não quis fazer medicina. Aí ele queria que eu fizesse alguma coisa voltada para agronomia, porque ele tinha uma fazenda que esperava que eu cuidasse. Eu também não quis o caminho fácil, preferi fazer engenharia em Taubaté, que ficava a quase 2.000 quilômetros de distância da cidade onde meu pai mora. Ou seja, o caminho difícil, mas era o caminho que eu gostava, né? E meus pais sempre pagaram, me bancaram lá em Taubaté, minha faculdade, a minha vida, e eu sempre tive uma vida simples por conta disso. O dinheiro sempre teve, mas sempre foi regrado. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu percebi que eu não sabia como investir o meu dinheiro, nunca tinha estudado sobre isso. Ninguém nunca tinha me dado uma aula sobre investimentos. Aí que pintou a curiosidade, e a partir daí eu comprei muitos e muitos livros, dentre eles alguns que falavam sobre mercado de ações. Comecei a investir num momento em que estava começando o home broker aqui no Brasil, tinha um monte de dificuldades, poucas facilidades, corretagem muito alta, enfim, era tudo muito difícil, e acompanhei toda a evolução desse mercado que hoje a gente chama de varejo aqui no Brasil, que é o mercado de investidor pessoa física, tá? Então eu tô aqui hoje para falar um pouco dessa experiência e principalmente para contar quem eu sou, para que você saiba quem eu sou e para que você saiba também quem eu não sou, tá? Então não tem problema. Quando eu cheguei aqui alguém falou assim, tem 2 dislikes no vídeo, né? Agora tem 3, estou vendo aqui, né? Nem começou, como é que pode tal? Pô, são pessoas que não gostam de mim, ok, não tem problema nenhum. É que tinha também mais de quase, naquele momento, quase 100 likes, ok. Essas pessoas sabem quem eu sou, né? Eu quero que fique muito claro, porque eu não sou a pessoa que vai te ajudar a ganhar dinheiro rápido e fácil. Eu não sou essa pessoa. Eu não posso falar pra você porque, tipo assim, eu não tenho nada pra te passar disso aí, tá certo? Procure outro, tá certo? Eu quero te dizer quem eu sou, né? Eu vou te dizer. Eu sou a pessoa que, poxa vida, penou na vida, nunca talvez tenha escolhido o caminho mais fácil, mas o caminho que eu sempre gostei, né? Que me dava prazer e que entendo que é muito difícil ganhar dinheiro com qualquer coisa, muito difícil, né? Como engenheiro, como um agricultor, como médico, como advogado, como trader, tá? E, portanto, jamais eu te venderia uma coisa como essa. Então, se a busca aqui é por algo que vai dar um retorno rápido e fácil, eu não sou essa pessoa que vai te entregar isso. Tem que procurar outro, tá? Agora, eu quero ser a pessoa que te fala que o caminho é difícil, mas não é impossível, né? E se deu certo para mim, ou se deu certo para fulano de tal, pode dar certo para você. Por quê? Porque eu não acho que o mercado de ações é para o cara mais inteligente. Talvez seja para o cara mais disciplinado, para o cara mais paciente, para o mais estudioso, para o cara que tem o melhor equilíbrio emocional, né? Não para o mais inteligente, né? Eu conheci pessoas inteligentíssimas, mas que começaram comigo e não ficaram porque não tinham, por exemplo, disciplina, que é uma coisa que não precisa de inteligência para ter, né? Você só precisa ser disciplinado, né? Diferente de ser inteligente. Então, se a busca é por ter sucesso, ou se firmar como trader, mas antes passar por algumas etapas, ok, de repente eu posso te ajudar, tá? E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, né? É claro que eu não é só um caminho que leva ao sucesso, não sou só eu que sei como é que tem sucesso no mercado, tem vários que sabem, mas eu queria falar um pouco do caminho, né, que eu tive que atravessar para ter sucesso como trader, como analista,
e do caminho que eu vejo que é exatamente igual ao que a maioria dos que começam hoje tem que percorrer para chegar no sucesso, tá? Me incomoda hoje, e eu entendo por quê, porque na internet fala-se tanto de mercado de ações como uma coisa fácil de ganhar dinheiro, que as pessoas, muita gente chega até mim e fala o seguinte, ó, eu estou começando hoje, eu estou dando os primeiros passos, tá? Abri a conta na corretora, ficou pronta hoje, estou começando agora. O que eu queria saber é quanto que dá para ganhar, né? O que eu consigo ganhar dinheiro a partir de agora, né? E aí, eu sempre falei, né, deixa eu só ligar isso aqui que começou a ficar quente, né? É um monte de monitor ligado, daqui a pouco dá um calor danado, então já deixa eu ligar. E aí eu sempre falo, cara, você tem que percorrer uma estrada aí, ó. Tá vendo lá, ó, lá na frente, lá não dá nem para ver direito, né? Coloca um binóculo aí, tá vendo? Lá é onde você vai ganhar dinheiro, mas vamos percorrer a estrada e aprender algumas coisas um pouco antes, né? E eu percorri essa estrada, conheci muita gente que percorreu essa estrada e que não deu certo, e mais alguns que deram certo, e eu quero falar exatamente qual é mais ou menos essa estrada até que você possa se concentrar em ganhar dinheiro, tá? Então se você está começando e o que eu vou falar serve para você, deixa para pensar em ganhar dinheiro depois. Vamos percorrer um caminho aqui, vamos dar alguns passos, tá? Antes de pensar em ganhar dinheiro, que são passos importantes para dar e realmente aqui no fundo eu acredito que se você não der, você não vai ganhar, pelo contrário, você vai perder, né? Eu tenho feito alguns cursos presenciais esse ano, que tem sido muito interessantes, né? Eu fazia um por ano, esse ano eu já fiz uns 3 ou 4. Vou fazer mais alguns, o próximo é no Rio, daqui a 2 semanas, não tem vaga, já está esgotado. Tem mais 2 que eu vou fazer em Belo Horizonte, em Porto Alegre, esses ainda tem vaga, se você se interessa depois aí que acabar a palestra, dá uma olhada no link abaixo aí, o primeiro link na descrição de vídeo, e provavelmente essa semana vai abrir vaga para Salvador, Curitiba e Goiânia, tá? É uma coisa que eu estou gostando muito de fazer, e também a gente vai fazer um curso online ao vivo, que é o mesmo conteúdo, só que para quem não pode estar em nenhuma dessas cidades, poder também se interessar, aprender um pouco do que eu tenho para falar. E muita gente chega lá e me fala, André, eu já perdi 30% do meu capital, mas não sei nada ainda, então eu perdi primeiro para vir aqui para aprender. Eu torço para que do outro lado aí só tenham pessoas que estão começando agora e que não precisaram passar por esse dissabor para vir aqui falar de mercado, tá? Então, já que a gente vai falar dos passos, o primeiro é bem simples, é fazer o que eu fiz, tá? Em 2002, eu percebi que não sabia nada sobre investimentos, né? Nunca imaginei como é que seria a hora que eu tivesse dinheiro, o que eu fazer com o dinheiro, né? E aí eu precisei fazer uma coisa que é simples se você quer aprender qualquer coisa, que é estudar, né? Então se eu mudar para o meu PowerPoint, né, ele tem o nome lá em cima bem grande, passos, o primeiro é estudar, tá? Deixa eu contar como aconteceu. Eu entrei numa livraria lá em Taubaté e comprei tudo quanto é livro que tinha que falava sobre investimentos aqui no Brasil. Ou seja, uns 5, né? Ou que tinha na livraria de Taubaté. Estava começando essa coisa de ter esse comércio online, eu consegui também comprar alguns livros via, se eu não me engano, livraria Saraiva ou qualquer coisa parecida com isso, ou Submarino na época e tal. E depois eu vim para São Paulo e comprei mais uns livros, né? Dentre tantos livros que eu comprei, alguns não tinha nem nada a ver com investimento, mas eu estava com tanta vontade de aprender e de estudar, né, que eu acabei comprando esse livro aqui. Olha só. Tá vendo? Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, né? E aí, pessoal, comecei a ler e já nas primeiras páginas, né? Aliás, na introdução, tá? Falava um negócio seguinte, ó. Você pode ser livre, você pode viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo, você pode ser independente em relação à rotina e não prestar contas a ninguém. Essa é a vida de um operador de mercado bem-sucedido, tá? E aí a hora que eu li isso, eu falei, cara, é isso que eu quero para mim, né? Então, se para ter isso eu preciso ser um operador de mercado bem-sucedido, eu vou estudar para ter isso, né? E aí devorei o livro, é um livro do Alexander Elder, aliás, que super indico. Se vocês nunca leram
Leiam, tá? Faz muito sentido para quem está começando principalmente. E a partir daí, né, eu acabei decidindo que eu queria fazer isso. Estudei, me dediquei, vim a São Paulo fazer alguns cursos, vim a São Paulo participar de feiras, na época tinha a Expo Money, eu me lembro de uma feira que eu vim, mais ou menos aí 2003, 2004, 2005, realmente não me lembro de cabeça, e eu assisti duas palestras que me impactaram bastante, uma do Márcio Noronha, que é uma pessoa que depois eu tive o prazer de conhecer e posso considerar meu amigo, que puxa vida, né? Eu saí de lá e falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. E outra palestra do Didi Aguiar, que também é outro que eu posso considerar meu amigo, apesar de a gente não ter se encontrado tanto, mas pelo menos eu o tenho como amigo, me ensinou muito, e quando assisti a palestra dele, que é super engraçada, o Didi na palestra ele é mais comediante até do que trader, né? Aí eu falei, cara, realmente é isso que eu quero para minha vida, né? Então, quando o cara chega para mim e fala, eu tô começando hoje, quanto que dá para ganhar, né? Eu digo para ele que, cara, o primeiro passo é estudar. Na minha época, né, eu sofria porque tinha uma grande falta de informação, né? Era difícil, não tinha YouTube, como eu falei, não tinha muitos livros, a maioria era em inglês, difícil de encontrar, não tinha cursos, né? Hoje a gente tem até excesso disso tudo, né? Tem curso sendo vendido aos montes na internet, tem vídeos, a cada tema que você digita no YouTube de mercado de ações tem 150 vídeos diferentes, enfim. A dificuldade hoje é até outra, né? É você peneirar para conseguir separar o que é um bom conteúdo de um conteúdo ruim, tá? Mas quando você estuda, né, você acaba elegendo um ou alguns tutores, né, que você vai ouvir e que vai, pelo menos, te passar a base do que você precisa para, no futuro, né, você criar uma estratégia que seja consistente, tá? Você precisa, para conseguir isso, de tempo, para descobrir primeiro quem eu vou ouvir. Será que é o André? Talvez não seja, né? Será que é o outro analista? Ou será que é o trader, né? Enfim, isso leva um tempo para você descobrir isso. E depois para você assistir o que ele faz, ou fazer um curso com ele, ou qualquer coisa parecida, ou assistir um vídeo na internet, ou ler um livro, e a partir daí começar a desenvolver sua estratégia. O que você precisa para ter tudo isso? De tempo, tá? Que eu sei que é alguma coisa que quando bem gasta é muito bom. Se é mal gasta é que é ruim, tá? Mas para que você aprenda essa profissão de operar no curto prazo através da análise técnica, ou para que você seja médico, ou para que você seja engenheiro, advogado, sei lá o que, você precisa perder um pouco de tempo para aprender, antes de pensar em ganhar dinheiro, tá? Então entendo que esse é o primeiro passo que você precisa dar. Então antes de perguntar para mim quanto que dá para ganhar, né, me pergunte, né, como é que eu faço para encurtar o caminho, né? Quais são os vídeos, quais são os livros mais representativos, né? O que eu posso fazer para estudar o melhor conteúdo possível no menor tempo possível, né? E aí, repetindo, eleja um tutor, eleja alguém que você acredite, faça um curso, se for o caso, compre o livro desse cara, assista as palestras gratuitas que ele tem no YouTube e dê tempo aí para que você comece a entender, para que você tenha daqui a pouco uma estratégia consistente, tá? Então você precisa de um tempo para isso, é o primeiro passo que tem que dar, tá? Vamos lá. Tenho todo o tempo do mundo. O problema, né, é que o tempo é um troço que a gente só perde, né? Dinheiro a gente pode ganhar, perder, né? Ah, hoje foi ruim, eu perdi, amanhã é bom, eu ganho, né? Mas tempo a gente só perde, então tem que ser bem gasto, tá? Bom, segundo passo, aprender a perder e aprender a ganhar, né? Talvez para muita gente não entenda direito o que é isso, né? Porque eu sei que às vezes parece, né, por coisas que são ditas por aí, que o analista técnico ou quem entende qualquer coisa de análise técnica tem poder de prever o futuro, né? Eu vejo análises como essa, ó, o mercado vai sair daqui, vai fazer isso, vai para tal lugar e tal, não sei o quê, né? Mas infelizmente, ou felizmente, senão não teria graça, a gente não tem. A gente trabalha com probabilidade, tá?
Então, eu vou falar de um ativo que eu comentei essa semana sobre ele, MRV, né? Tem uma condição que, se for respeitada, pode dar uma compra, né? Ou seja, vai ser um lugar onde eu entendo que é mais provável que ela suba do que ela caia. Portanto, entendo também que se ela atende essa estratégia e é mais provável que ela suba, faz sentido eu indicar para os meus clientes uma compra, tá? A partir daí, né, por achar que é mais provável que ela suba, eu vou projetar um ganho para aquela operação, né? Mas sei que pode estar errado, porque a gente está trabalhando não com certeza absoluta, e sim com possibilidade. Então a gente também vai programar um stop. Para quem não sabe, para quem está começando, stop é uma ordem automática que você coloca na sua plataforma, que a gente chama de home broker, tá? Dizendo que, olha, eu comprei esse ativo, eu quero que ele suba, mas se ele cair até esse ponto, me tira automaticamente da operação, porque aqui eu tenho que admitir que errei, tá? Então muita gente se preocupa com o ponto de entrada, mas de certa forma é negligente com o ponto de saída, tanto se der certo quanto se der errado, né? É natural que aconteça com todos nesse processo de aprendizado, né? Então você começou, deu o primeiro passo, estudou, aí você me escutou porque por acaso você me elegeu como tutor e eu falei, cara, quando você estiver começando, vai antes de colocar seu dinheiro para uma conta simulador, né? Onde não está valendo, você está simulando o ambiente real de mercado, né? Aí você entra numa operação que é tão bonita, parece que vai subir tanto que você nem precisa colocar o stop, aí você não coloca, aí aquilo desce e aí o risco que era calculado passa a ser um prejuízo gigantesco e tal. Aí eu torço para que você chegue à conclusão de que o stop é necessário ainda nessa fase, né? Comigo não foi assim, tá? Na minha época não tinha simulador. Eu tive que não estopar uma operação, ver o ativo que eu não estopei e que tinha um risco calculado cair como se não houvesse amanhã, até eu zerar a operação. A hora que eu zerei, aí sim ele voltou a subir, e aí depois caiu de novo, enfim. E eu perder muito dinheiro numa operação para aprender que, cara, pelo jeito, o que o Alexander Elder fala no livro é verdade. Sem stop, realmente a gente não vive, tá? Bom, depois que você toma umas duas dessa, né, que você não stopam as duas operações, você começa a entender que aquilo é importante, e aí você passa a colocar stop. Mas você precisa também aprender a ganhar. Não qualquer coisa, porque dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? Mas o suficiente para que a sua estratégia faça sentido, né? Se você ganha pouco quando ganha e perde pouco quando ganha, a coisa não faz sentido. Fica mais ou menos como eu vou apresentar aqui no slide, só para ficar mais caro de entender, mais fácil de entender, perdoe, né? Opa, tá aqui, beleza, tá? Vamos imaginar que a gente vai jogar a moeda para cima no cara coroa, tá? Então se der cara eu ganho e se der coroa eu perco. Digamos que eu tenha 100 reais no bolso e vocês tenham 100 reais no bolso, tá? Aí a gente vai jogar a moeda para cima e cada vez que der cara eu ganho R$1. E cada vez que der coroa vocês vão ganhar R$1, tá? Nessa brincadeira da gente, provavelmente esse vídeo não iria acabar, porque depois de provavelmente você jogar essa moeda 1 milhão de vezes para cima, tanto eu quanto vocês teríamos aproximadamente 100 reais no bolso, né? Porque cada vez que dá cara você ganha um, cada vez que dá coroa você perde um, provavelmente vai dar 50% de cara, 50% de coroa, então a gente vai ter um resultado igual a zero, tá? No mercado é diferente, tá? Se eu ganho uma unidade, ou seja, dinheiro bom é dinheiro no bolso, se eu ganho qualquer coisa quando eu ganho, que vamos chamar de uma unidade, eu acho que eu ganhei um. Mas eu paguei a taxa de emolumento, eu paguei em algumas corretoras a taxa de corretagem, hoje muito mais baixa do que era quando eu comecei, mas ainda tem. Eu paguei uma plataforma, eu perdi meu tempo, né? Então eu ganhei menos de uma unidade, né? E quando dá coroa, ou seja, quando eu perco um, mas eu perco também as taxas. Corretagem, emolumento, assinatura da plataforma, aquele programa que calcula o imposto de renda, ou seja, se eu não tenho, cara, uma coisa que faça sentido quando eu ganho ou quando eu perco, meu resultado vai ser, na melhor das hipóteses, no 0 a 0, porque eu consigo ganhar um pouco mais quando eu ganho, mas se não tem nada disso, cara, vai ser provavelmente um resultado negativo, tá?
Então, o próximo passo que você tem que dar é aprender a ganhar e aprender a perder. Ou seja, é olhar para o mercado e fazer o que eu chamo de uma relação de risco-retorno, tá? Então, quando eu olho para algum ativo, eu identifico o ponto que eu quero comprar ou vender. Perfeito, isso é importante. Não é o mais importante, mas é importante também, tá? Mas a partir daí, ou seja, digamos que eu queira comprar aqui, tá? Por acaso, aqui. Ah, mas é porque tem um rompimento. Não, não tem nada, é só aqui, tá? Digamos que é lá 10,70, tá? Beleza, mas só isso não adianta, porque se eu não sei quanto que eu vou ganhar se der certo, ou se eu não planejo isso, né, vira um jogo de soma negativa, somente. Eu preciso identificar também o alvo, né? Digamos que seja o topo anterior. Para mim nunca é, para mim é gerenciamento de risco, mas digamos que seja, só para a gente ter um parâmetro, né? Ou seja, essa distância entre 10,70 e 10,95 eu vou chamar de ganho provável da operação, tá bom? Ok, então eu já sei, beleza. Se eu comprar, o que eu vou ganhar se isso aqui der certo? Agora eu preciso saber, como eu não tenho o poder de prever o futuro, né? Eu erro, aonde eu vou abandonar o barco se der errado, tá? Ou seja, aonde está o meu stop, aonde eu vou admitir que eu errei. Digamos que seja abaixo do fundo, ou seja, isso aqui, essa distância entre 10,70 e 10,65, a gente chama de risco, tá? Ou seja, eu tenho uma condição em que eu consigo calcular uma relação de risco-retorno, ou seja, deu errado eu perco 5, deu certo eu ganho 25, tá? E é claro, né, esse tipo de relação que eu estou falando aqui de 1 para 5 não é fácil de encontrar no mercado, não vão ser todas as operações que ou vai dar errado, vai perder 5 e vai dar certo, vai ganhar 25, mas seria uma relação fantástica se a gente conseguisse replicar isso no dia a dia, uma relação de 1 para 5, ou se você tivesse uma estratégia que te desse isso no longo prazo, tá? De tal forma que agora o jogo mudou, perceba, quando dá cara eu ganho 5, e aí eu pago as unidades e fica 4 ponto alguma coisa, 4,80 e tantos, 4,90 e tantos, 4,60 e tantos, sei lá. Depende da tua corretora, depende de que tipo de mercado que você atua, se é Bovespa ou se é BMF, enfim, porque o emolumento é diferente. Mas, cara, você fica com 4 e quase 5 de ganho, tá? E agora se decorou, eu perco 1. Mais as taxas, dá 1 ponto alguma coisa. Perfeito? Que aqui você consegue pensar no resultado positivo. Então, pessoal, duas coisas. Quando você for... Aliás, deixa eu passar mais um PowerPoint, tá? Quanto menor é a relação de risco-retorno, maior deve ser essa assertividade da sua estratégia, tá? Eu antes ficava focado no 1 para 3, no 1 para 3, no 1 para 3, né? Ou seja, para cada um real de risco eu tinha que ter 3 de ganho e tal, não sei o quê. Mas eu descobri que, cara, se você está fazendo scalper no índice, né, a chance de você ganhar 50 pontos numa operação é muito maior que eu tenho do que a minha, que tenho que ganhar, sei lá, 500 para dar essa relação. Então é natural que a sua assertividade seja maior, tá? Então na hora que você elaborar a sua estratégia, ao final de número X de operação, você tem que medir essa assertividade. Quanto você acerta de operações em cada 100, tá? De repente você acerta 80% do tempo. E aí a tua relação pode ser menor, tá? De repente você tem uma estratégia que acerta, por exemplo, 50% do tempo. E a tua relação, por exemplo, pode ser de 1 para 3. Com mini contratos, que tem corretagem fixa, é mais fácil fazer essa conta. Com ações, teria, como a corretagem é por ordem, né? Teria que fazer uma conta mais complexa, né? De repente você pode acertar 32% do tempo com uma relação como essa e ter, a partir daí, um bom nível de acerto, um bom nível de resultado ao final de 100 operações, tá? Ou seja, depois de um tempo, né, depois que você chegou no mercado, você estudou, você foi para o mercado, aprendeu como é que funciona para mandar uma ordem e tal, não sei o que, deu os primeiros passos no simulador, e aí você que é sério, que não está aqui à toa, não está perdendo seu tempo fazendo besteira ou fazendo qualquer coisa que não tem como medir, você começa a medir as suas operações. A cada operação que você faz, você vai lá e fala, ó, deu certo, eu ganhei tanto, deu errado, eu perdi tanto. Ao final de 100 tentativas, né, no primeiro momento no simulador, depois na conta real com pouco capital, você vai ter lá
uma relação que faz sentido para as suas operações. Quando eu ganho X, quando eu perco Y, né? E aí você vai poder olhar para trás e falar, cara, beleza, eu já sei onde colocar o stop, por exemplo, no fundo quando você compra, no topo quando você vende, mas meu ganho pode ser maior para que eu tenha um desempenho melhor, porque o meu índice de acerto não é tão bom, ou o meu índice de acerto é tão bom que eu posso ter uma relação menor, que ainda assim eu vou ganhar muito, e vou ter, inclusive se tiver um alvo menor, aumentar esse índice de acerto, tá? E não estopar porque ficou com medo ou sair porque está eufórico, tá? Como eu falei para vocês agora há pouco, aprender a perder foi fácil, tá? Você toma 2 stops grandes e, aliás, você não toma stop que você tirou, né? Você deixa de stopar 2 operações e perde muito, você fala, cara, eu não quero mais passar essa situação. Nunca mais eu vou deixar que uma operação me tire tanto, tá? Você passa a colocar stop. Você pode não passar por isso, é só me ouvir, tá? Mas enfim, se quiser tentar, tente na conta simulador, você vai perceber que isso é verdade. Não dá para viver com análise técnica se não tiver isso, né? Mas aprender a ganhar é mais difícil, é um desafio, porque vem aquela coisa de quando o mercado começou a andar, né? E tá perto da sua saída parcial, mas não pegou ainda, tá perto de você ter ganho, mas não ganhou ainda, e você vai lá e zera a operação, porque, poxa vida, dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? E eu me acostumei há muito tempo a ganhar pouco, até chegar uma situação em que eu olhei para trás e falei, fechou o mês, mais um mês onde eu tirei mais dinheiro para pagar minhas contas do que eu ganhei com o mercado. O que está errado? Bom, o que está errado é o seguinte, olha, eu tenho um bom nível de acerto, acho que está de acordo aí com quem tem a minha experiência por mercado, as minhas estratégias acertam bem, eu saio com stop em tudo quanto é operação, eu sou disciplinado e tal, mas eu não consigo ganhar tudo que eu planejo na operação porque me dá faniquito e eu tenho que sair rápido da operação. Aí eu tinha dois caminhos a seguir, tá certo? Se eu ganhasse menos do que eu gastava para sustentar minha família, tava simples. Se eu não conseguisse mudar aquilo, era só voltar a ser engenheiro, fazer o que eu fazia quando eu vim para o mercado, tá? E o outro era, cara, tenha mais paciência com as operações e espere ela chegar nos seus alvos, mesmo que em algumas vezes você esteja ganhando e depois volte, tá? E aí eu fiz aquilo e aquilo passou a funcionar, ou seja, depois de um tempo eu consegui olhar para trás e falar, cara, isso deu certo, eu já consigo pagar minhas contas, me sobra alguma ainda para eu curtir com a minha família e de certa forma agora eu vou arrumar isso aqui, né? Apertar um pouco mais o parafuso para que essa estratégia funcione cada vez mais, tá? Vamos lá. Tem aí 836 pessoas online, pessoal. Valeu, tá? É muito bom começar e começar assim com tanta gente te ouvindo. Então, deixa eu mudar de tela, né? E falar do próximo passo. Então, antes disso, né? Se você não sabe o que é aprender a perder, se você não sabe o que é aprender a ganhar, não dá para pensar em ganhar dinheiro, tá? Gaste mais um tempo entendendo isso, tá? Entendendo como é que você vai funcionar. Primeiro, você vai conseguir realmente estopar uma operação quando der errado? Falar é fácil, estopar na hora que precisa é mais complexo, né? Então se teste primeiro, tá? Você vai conseguir realmente ver uma operação que já andou para o teu lado, você já está com lucro de 500, 1.000, 2.000, 5, 10 mil reais e ainda falar assim, poxa vida, não está na hora de sair porque meu alvo não é esse? Você vai conseguir isso? Não? Então, cara, espera um pouco mais para pensar em ganhar dinheiro. Depois que você aprende isso, fica mais fácil, tá? Até porque, se você sabe qual é o resultado ao final de 100 operações, né, você consegue olhar para trás e arrumar o que está errado, intensificar o que está certo, né? Fica tudo mais fácil a partir daí, tá bom? Vamos dar o próximo passo, pessoal? É conhecer o mercado em que atua, né? Isso é uma das coisas que eu acho que o cara que está começando mais peca, né? Eu brinquei com vocês esses dias, na quarta-feira passada, na abertura do Bom Dia Mercado, o mercado abriu com gap de alta. Vocês lembram por quê? Ou não? Terça-feira à noite, aprovou a reforma da Previdência na CCJ, lembra? E eu conversei com vocês e expliquei para vocês que eu acordei mais cedo,
fiz lá a minha academia, que faço todos os dias, voltei para casa, tinha uma amiga da minha esposa que trabalha com ela que dormiu aqui e tal, não sei o que, aí eu falei para minha esposa, tomando café, elas estavam tomando café, foi aprovada a reforma da Previdência na CCJ, né? O comentário que essa nossa amiga fez, que não entende nada de mercado, nem teria que saber, né? Falou, então hoje sobe o mercado, né? Aí eu falei, olha, provavelmente não. Na verdade, o mercado subiu muito na segunda e subiu muito na terça, porque seria aprovado. Agora, isso já estava no preço, porque o mercado especula sempre na frente da realidade, né? Provavelmente hoje o pessoal já vai olhar lá para frente, e como teve um problema X, eu até acho mais provável que caia. Aí começou o Bom Dia Mercado, a primeira pergunta que me fizeram é tipo assim, André, o que dá para comprar hoje porque eu acho que vai bombar, né? Isso é tudo sinal, né? E aí o mercado abriu o quê? Lá em cima e caiu 2.000 pontos a partir da abertura. Inclusive a pergunta que me fiz, quando eu fui responder essa pergunta, eu falei, olha, acho que hoje eu não compraria, se tivesse já na sala da Rico fazendo as minhas indicações, iria falar de venda. Não sei se alguém se lembra disso, se lembrar e quiser colocar aí no chat, até é interessante para que quem não vivenciou isso saiba que realmente aconteceu. Aliás, está lá no YouTube, né, o Bom Dia Mercado de quarta-feira passada. Ou seja, deixa eu até ver que dia aqui para ficar fácil, né? Hoje é dia 29, quarta-feira passada foi segunda, dia 24 de abril, tá bom? Vale a pena dar uma olhada até, né? E aí o que acontece, pessoal? Como é que você sabe? Cara, eu já assisti isso uma centena de vezes, né? Com o tempo, você acaba entendendo que isso é ok, mas não precisa ter assistido uma centena de vezes. Basta ter chegado, sei lá, no segundo semestre do ano passado, vamos lembrar. Bolsonaro ganhou o primeiro turno. O que aconteceu com o mercado na segunda-feira? Amanheceu com um gap gigantesco de alta. O que fez a partir da abertura? Só caiu. Bolsonaro ganhou o segundo turno. Amanheceu com um gap gigantesco de alta, né? O que aconteceu a partir da abertura? Só caiu. Pega o mercado hoje. Vale, que foi a que eu comentei. Amanheceu com um gap de alta. Adivinha o que ela fez depois da abertura? Caiu, voltou no que a gente chama de média móvel, que é o indicador utilizado na análise técnica. Geralmente acontece isso, isso virou até uma estratégia para início de pregão, né? De quando o mercado amanhece com euforia ou com medo, você acaba operando, o único momento que se faz isso, contra a tendência do iniciante que acaba tomando decisões, né, baseado em medo ou em euforia, né? Então você faz isso porque você passou a conhecer o mercado que você atua. Mas eu não estou falando só isso, né? Eu vejo gente que não sabe operar ainda, né? Vai saber, né? Se durar, se der tempo para ficar aqui para adquirir talento, né? Operando dólar 1 minuto antes do payroll, né? Operando índice 1 minuto antes de abrir o Dow Jones, né? Operando Petrobras 1 minuto antes de sair o estoque do petróleo, operando 1 minuto antes de sair o resultado do Fed, né? Então tudo isso você acaba vendo, né? E sabe que isso não faz sentido. Então você precisa conhecer o mercado em que atua. Eu vou dar mais um exemplo, aliás, vou focar ali no PowerPoint, né? Eu quando comecei, né? E eu contei um pouco da minha história, mas vamos lá, né? Eu comecei em 2002, no final de 2002 e tipo assim, foi no momento que o mercado estava lá embaixo, tá certo? E virou para cima e começou a subir. Foi o momento que eu entrei, ou seja, eu dei muita sorte. Eu fiquei 2003, 2004, 2005, até maio, janeiro, fevereiro, março, ganhando dinheiro, mas sem saber direito como é que funcionava o mercado e me achava o trader, né? E eu achava até que foi em 2006. Hoje eu estava estudando os gráficos para mostrar para vocês e aí descobri que foi em 2005. Em 2005 o mercado caiu 20% em um mês e eu devolvi quase tudo que eu tinha ganho nesses 3 anos de alta, porque à medida que eu fui passando o tempo, eu fui ficando cada vez mais confiante, colocando cada vez mais dinheiro. Eu me lembro que ao final de 2014 eu vendi uma casa que eu tinha, que tinha feito para vender, peguei o dinheiro, coloquei no mercado, veio lá 20% de queda do mercado, devolvi quase tudo, eu percebi que eu não sabia nada de mercado. A partir daí que eu comecei a estudar de verdade, né? Esse livro eu li a partir de 2005, janeiro, fevereiro, março de 2005, que foi quando eu falei, cara, eu vou estudar isso aqui porque eu achei que sabia, mas não sei ainda, né? E aí, em 2006, foi um ano que eu fiquei inteiro só tradando, trabalhando, né? Mas pouco trabalhando, durante quase todo o pregão, só operando, né?
E aí eu percebi que eu começava bem o dia, que as primeiras 2, 3 horas do dia eu ia muito bem. De repente eu devolvia para o mercado quase tudo que eu tinha ganho no miolo do dia. E aí no final do dia eu voltava, às vezes ficava positivo, às vezes não. E aí eu comecei a reparar um negócio que, pô, né, fazia todo sentido, pelo menos para minha estratégia, né? Olha só, o que que era, tá? Eu percebi que na maioria dos dias dava 9 horas da manhã, nem sei se naquela época o índice futuro abria às 9, mas hoje é assim que funciona. Pô, é um horário legal, o índice futuro está muito relacionado à cotação em alguns momentos com o índice futuro americano, hoje menos, né, por conta de política e de tudo que a gente vem assistindo aí nos últimos meses, né? Mas geralmente não é assim, é atrelado muito ao mercado americano. E aqui você tem bastante volatilidade com pouca liquidez. É um horário ok para fazer operações, mas com volume menor, tá? Então o cara que opera 50 contratos de índice, 100 contratos de índice, não vai achar liquidez neste momento para fazer esse tipo de operação. Então ele opera com a mão menor, né? E aí essa liquidez vai aumentando até dar 10 horas, a hora que o índice futuro já está lá cheio de liquidez, abre as ações, você tem um monte de gente que não tem experiência operando, fazendo as suas besteiras, ótimo. O mercado de ações ainda não tem tanta liquidez, mas tem uma excelente volatilidade, tá? 10h30, melhor ainda, né? Abre a ADR americana, mais uma vez, liquidez e volatilidade. Muita gente só opera a partir da abertura das ADRs, onde a liquidez já é grande, a volatilidade também. E aí você consegue ainda assim, estou falando aqui de day trade, fazer boas operações, né? E essa boa volatilidade com liquidez geralmente vai até meio-dia, né? Quando o mercado começa a dar aquela desacelerada, entrar em consolidação, o que tinha para sair de dado já saiu, quem tinha que tuitar já tuitou, vai todo mundo almoçar, né? E fica ali até 2, 2h30, quando o mercado começa a tomar direção de novo, às vezes anda, às vezes não. 4 horas geralmente o mercado entra numa direção que dificilmente muda até o final do pregão, tá? Então, o que eu percebi? Para o meu estilo de operação, e não é uma verdade absoluta, né? É para o meu estilo de operação, a coisa funcionava aqui e funcionava aqui. Mas era um desastre aqui nesse miolo, tá certo? Ou seja, eu precisei passar alguns meses, né, devolvendo dinheiro para o mercado para perceber que, cara, para o meu estilo, não dá para operar aqui. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui. Aí alguém me amarra, tá? Para eu não clicar, tá certo? Me deixa amarrado até as 2 da tarde, 2 horas, me desamarra, aí sim eu volto pro mercado, entendeu? Porque senão eu perco dinheiro. Isso não faz sentido, perfeito? E aí eu falei, poxa vida, né? Deixa eu tentar dar um exemplo pro pessoal. Aí coloquei o gráfico de 5 minutos do índice, né? Peguei aqui 4 pregões. Talvez se voltasse não seria tão bonito como foi aqui, né? Mas olha só, isso aqui é o mercado dia 24, abriu com gap de alta. Lembra que eu falei que aqui eu falava pro pessoal que estava me assistindo que eu preferia vender do que comprar, né? Que o mercado abriu com gap de alta porque aprovou na CCJ, né? Que provavelmente tinha mais chance de cair. Ele caiu. Caiu até que horas? Até aqui, ó, 12h10, né? Quando de repente lateralizou. Adivinha que hora que passou a ter tendência de novo? 13h50, ou seja, ficou 2 horas estopando quem não conseguiu sair da operação, né? Ou seja, em 2 horas se mexeu 300 pontos. Depois disso, 1.000. Antes disso, 2.000, tá certo? Então por que eu operava esse horário? Porque eu não conhecia o mercado que eu estava atuando, né? Mas dia 24 foi fácil, vamos pegar dia 25. Olha o mercado até meio-dia, né? Entre mínima e máxima, né? 1.600 pontos, aí você pega de meio-dia às 2, 300 pontos, aí depois que na parte da tarde, né, 800. Pega sexta-feira, né? Sexta-feira foi um dia de consolidação, mas mesmo assim, né? Você pega essa primeira hora aqui, né, depois que o mercado abriu, 1.000 pontos de queda, você pega entre meio-dia e as 2, você tem aí 300 pontos de variação. Pega hoje. Hoje foi um dia terrível, né? Hoje ainda teve uma tuitada, alguém falou alguma coisa aqui nesse momento. Então vamos repartir o seguinte, ó. Isso aqui foi das 10h30 até meio-dia, né? 1.000 e poucos pontos. Aí você teve uma lateralização, 10 minutos subindo, outra lateralização e hoje no final do dia a gente não teve nem tendência, né? Ou seja, para o meu estilo de operação, pessoal,
isso aqui matava, né? Ou seja, o que eu faria para melhorar a minha estratégia? É simples, né? É só não operar no miolo do dia. Para o meu estilo não funcionava, né? E sabe o que precisou para eu aprender isso? De tempo, tá? Ou seja, antes de ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com dólar, André. Todo mundo fala que dá para ganhar bastante dinheiro. Você sabe o que é payroll? Não. Cara, então aprenda primeiro, né? Teste primeiro, né? Você precisa de tempo para dar esse passo e a partir daí, aí sim, já fica mais fácil de você pensar em ganhar dinheiro. Tem mais alguns passos. Vocês têm tempo ainda? Ou eu preciso encerrar aqui e continuar amanhã? Se tiverem, a gente continua mais um pouco, porque amanhã eu até gostaria de falar de outra coisa. Nada contra... eu achei que eu precisava começar essa temporada em que eu vou fazer vídeo educacional assim, mas isso parece meio autoajuda e eu acho que tem muita gente boa que faz isso no mercado e eu não gosto de fazer, tá? Mas eu só achei que precisava começar assim, então eu prefiro começar essa aula, que talvez seja um pouco de aprendizado, mais um pouco de autoajuda e acabar hoje para amanhã eu falar de outra coisa. Tá? Daqui a pouco até falo do que eu quero falar amanhã, é um assunto bem mais básico, eu quero falar pro cara que está começando agora no mercado. Chegou e falou assim, André, eu quero ganhar dinheiro. Aí eu falo, cara, você já abriu uma conta na corretora? Não. Então deixa eu te ensinar como é que funciona, o que tem lá de ferramenta que você pode usar. Então amanhã eu espero que o vídeo seja esse, tá? Então vamos em frente? Então beleza. Vamos lá. É isso? Acho que voltou tudo aqui. Ou não é isso? Ah, tá aqui. Beleza. Tá? Aí você precisa ter um controle emocional, né? É a história do controle emocional que também é muito mais fácil de falar do que ter, né? Mas é importante. Sem isso você não consegue ganhar dinheiro. Porque o trader é o eterno insatisfeito, né? E é engraçado que como a cabeça nossa trabalha para isso, né? Hoje eu até chamei a atenção do pessoal lá na sala, né? O que eu percebi, eu acho que na quinta-feira, né? Lá na sala da Rico, a gente tentou uma primeira operação no início de quinta-feira e deu stop, tá? A hora que deu stop, deve ter tido uns 15 comentários. Stop, 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 push, deu stop. Eu não aguento mais, não sei o que e tal, não sei... Beleza. Aí eu vi lá, ok, o pessoal tomou stop, ficou triste e tal, não sei o que. Aí, cara, a gente tentou uma segunda operação, bastante tempo depois, inclusive, né? Aí a segunda operação deu certo. Eu olhei pro chat, só eu falei, olha, deu saída aqui da operação, parabéns para todo mundo que fez. E talvez alguém tenha falado alguma coisa tipo, que legal, tchutchuca, como eu gosto de vez em quando brincar. Aí veio a terceira operação, deu certo de novo, né? Aí eu chamei a atenção, não, tá tudo errado, né? Na hora que dá errado, todo mundo fala sobre isso, né? Ou seja, tá todo mundo com o emocional ruim, o que aconteceu e tal. Mas na hora que dá certo, tipo assim, não tem um para falar que deu certo, né? Será que essa parte emocional fica tão abalada, enfim? E eu acho que é exatamente isso, né? O pessoal trabalhando sempre com euforia porque vai bombar ou medo porque vai cair, você tá comprado, ou porque vai subir, você tá vendido, né? E sempre se punindo e sendo pessimista, né? Hoje o comentário foi assim, putz, stop de novo, não aguento mais, né? Semana passada foi só stop. Eu falei, cara, semana passada, com exceção de sexta-feira, que a gente fez uma operação que deu errado, cara, todos os outros dias foram tão positivos, no swing trade foi tão positivo, a gente tá com 95% das operações compradas, só subiu, né? Por que pra você tá diferente, ou por que tá sendo tão pessimista? No caso nem era isso, foi só um comentário, depois ele falou e tal, mas a gente é muito assim, o trader é um eterno insatisfeito, né? Ontem eu estava comentando no curso que a gente fez aqui em São Paulo, no dia que eu mais ganhei dinheiro numa operação, eu acabei que no final da operação virei junto com outra pessoa que estava fazendo a operação comigo, falando, puta, a gente podia ter vendido um lote maior, né? Ou seja, você vende, no caso foi uma operação de venda, você vende no topo, compra no fundo e ainda reclama porque podia ser a operação maior, ou alguma coisa do tipo assim, né?
E eu estou falando sempre com foco no day trade porque é mais fácil de dar exemplo, mas pode ser para qualquer tipo de operação, né? Você começa o dia, acerta a primeira operação, ganha lá R$ 500. Aí eu te pergunto, vou esperar vocês responderem, tá? Porque tem um pouco de delay, mas eu espero. Como é que tá seu financeiro? Seu financeiro tá mais 500. E como é que tá seu emocional? Aí vocês me respondem, né? Essa ainda tá fácil. Seu emocional tá mais 500, tá bom? Então tá ok. A cabeça tá raciocinando igual o teu financeiro. Aí você faz uma segunda operação e perde 500, tá? Como é que fica seu financeiro? Zero, né? Aí eu vou te perguntar aí no chat. Eu falei sobre isso ontem, porque se você viu lá, você não pode nem responder. Mas como é que fica seu emocional? Fala pra mim. O teu financeiro era 500, seu emocional também. Você devolveu na segunda operação os 500, seu financeiro fica igual a zero. O seu emocional fica mais 1000, mais... O que é isso, né? O seu emocional fica menos 500, tá? Você devolveu o que você tinha ganho. Na tua cabeça, você já tinha 500. Agora você não tem mais. O seu financeiro tá zero, a sua cabeça menos 500, tá? E a partir daí você começa a trabalhar para fazer a coisa mais horrível que tem no mercado, que é trabalhar para recuperar. Aí provavelmente você vai ficar com o financeiro menos 500, menos 1000, menos 1500, menos 2000, enfim, se você não tem um bom controle emocional, tá? Várias coisas podem descontrolar as pessoas, né? Várias coisas me descontrolaram. Não conhecer bem o mercado, num dia que eu perdi mais do que poderia porque o mercado não tinha a liquidez que eu precisava para sair das minhas operações, né? Não colocar o stop e aprender a duras penas que isso era necessário, ou tomar um stop num dia que o mercado caiu porque alguém errou uma ordem lá nos Estados Unidos, eu estava no swing trade com um monte de ativo, fui stopado e o preço voltou a subir, enfim, várias coisas podem te tirar, te desequilibrar, tá? E a forma de você resolver tudo isso é criando uma regra simples. Se você faz day trade ou swing trade, coloque na tua cabeça que um certo nível de prejuízo aceitável, que te deixa tranquilo, é o suficiente para tirar, no caso do day trade, de operar naquele dia, ou no caso do swing, até de operar naquela semana, né? No day trade hoje, muita gente fala de meta de perda, né? Vocês já escutaram isso? Qual que é a sua meta? Não, eu tenho uma meta de ganho de R$ 1.000 e uma meta de perda de 500. Ora, você não tem uma meta de perder, né? Você acorda de manhã e fala, minha meta é perder R$ 1.000 no dia, né? Não tem isso, né? Mas é um limite de perda, tá? Ou seja, se tudo der certo, para que você nunca se descontrole, você vai até limitar esse ganho para você parar de operar e ficar tudo bem. Pode ser que não, né? Eu vou fazer um vídeo falando só sobre meta, né, nesses dias aí. Pode ser que você não possa ter isso. Mas um limite de perda aceitável para você dizer, cara, hoje o dia não tá para peixe, hoje não é para mim. Só tem duas pessoas aqui, sou eu e o mercado. Se eu tô errando, o mercado não tá errado, porque o mercado tá sempre certo, então o problema é meu. Então é melhor parar agora. Então um limite de perda eu sempre tive. Isso me ajudou a não ter esse descontrole emocional. E outras coisas também que eu queria comentar com vocês, tá? Bom, primeiro, né? Emoção, pessoal, é bom na hora de fazer arte, não na hora de operar. Então, e é mais fácil falar do que fazer, tá? Mas você, com o tempo, antes de pensar em ganhar dinheiro, vai aprender que euforia e medo tem que ficar fora das operações. E é natural que isso demore algum tempo para você conseguir domar isso, tá? Mas é necessário, tá? Enquanto a gente está trabalhando, independente seja com o mercado de renda variável, numa outra profissão qualquer, né? A gente precisa estar sempre com os pés no chão, senão a gente faz besteira, né? E algumas coisas me ajudaram a manter a minha cabeça no lugar na minha caminhada, né? Uma delas é isso que a gente falou aqui para vocês já, né? Ganhar experiência antes de operar com pouco capital. Então comece pelo simulador nos primeiros meses, entre no mercado com pouco capital, aprenda, se der certo com pouco, aumente o capital, se continuar dando certo, aumente mais um pouco, e aí depois de um tempo você está operando com todo o teu capital de uma forma equilibrada, né? Já que a gente está falando de psicologia, né?
Use a alavancagem que a sua corretora dá de forma racional, né? Hoje com R$ 25 você consegue operar um mini contrato. R$ 25 significa que você tem cento e poucos pontos de variação. Se você coloca R$ 25 na conta e vai operar um mini contrato, você vai ser estopado na primeira ou na segunda operação e vai acabar perdendo tudo, vai pagar uma corretagem maior para a corretora porque foi estopado via risco da corretora, enfim. A alavancagem é um excelente instrumento para quem tem experiência, para quem sabe utilizar, mas no começo, se ela não for usada de forma racional, você não vai alavancar ganho, né? Você não sabe ganhar ainda, você está dando esses passos, né? Você vai acabar alavancando seu prejuízo e vai ser expulso do mercado muito mais cedo, tá? Então espera um tempo para você pensar em usar alavancagem, tá? Se você tem a análise técnica como base, aprenda a operar o mercado em tendência, tá? Mercado sem tendência, né? O que é isso, André? É o Ibovespa, tá? Dá uma olhada no Ibov. Né? O que dá dinheiro no mercado é isso aqui. Isso aqui. Opa, não. Deixa eu mudar a ferramenta. É isso aqui. É isso aqui, né? É isso aqui. Isso aqui só te tira dinheiro, tá certo? Quando o mercado não anda para lado nenhum, né? Isso aqui só te tira dinheiro. Se você não consegue ser moderado em situações como essa, tá? Então aprenda a operar mercado em tendência, tá? Porque retorno de capital nada mais é do que mudança de preço dividido pelo tempo. Se a mudança de preço é pequena e leva muito tempo para mudar, o teu retorno de investimento vai ser ruim se você conseguir que ele seja positivo, tá? Bom, eu não estou falando para quem faz scalper, tá? Eu não estou falando para quem está investindo no longo prazo, eu estou falando para quem deseja ser trader. Utilizando análise técnica, no day trade de tendência, no swing trade, esqueça as operações contra a tendência, tá? Eu sempre falo, né, e espero ser sempre bem entendido, né, porque não sou dono da verdade, mas eu gosto de repetir isso para quem está todo dia querendo comprar Cielo, para quem está todo dia querendo comprar Gafisa, para quem está todo dia querendo vender BID 4, ou seja, está sempre querendo achar onde está o topo, onde está o fundo, né? São três o tipo de trader que eu vi que quer descobrir sempre onde está o topo, onde está o fundo, os que ficaram loucos, os que ficaram pobres e os que ficaram pobres e loucos, né? Gente que ganhou dinheiro operando contra a tendência nunca conheci, porque é muito difícil. E, mais uma vez, né? Eu não estou falando de scalper, eu não estou falando de tape reading, eu estou falando de análise técnica operando tendência, tá? Operar a tendência significa operar a favor da tendência, contra ela é muito difícil, tá? Para não falar que é impossível, eu nunca vi ninguém ganhar, pode ser que tenha alguém que ganhe, tá? Mas no mínimo é muito difícil, tá? Ser muito disciplinado, né? Não porque, pessoal, isso aqui é algo que o trader precisa ser. Para qualquer profissional precisa, tá certo? Então você precisa ser aqui também muito disciplinado. Não é no mercado mais concorrido do mundo, né, com as cabeças mais inteligentes do mundo, que o doidão vai ser o cara que vai ganhar, né? Então você precisa ter uma rotina de muita disciplina, fazer sempre a mesma coisa, né? Até na hora de estudar, que hora começar, o que ver, né? Se você me perguntar o roteiro do meu dia, eu te digo ele na ponta da língua, tá? Por quê? Porque eu aprendi que, pô, eu não quero ser engenheiro mais. Eu gosto, mas eu gosto muito mais de ser trader. Eu quero continuar, então eu preciso ser disciplinado, tá? E saber gerenciar o risco, que é aquele passo anterior que a gente já falou com vocês. Se você sabe tudo isso, você acaba tendo uma chance maior de ter uma cabeça no lugar e, de certa forma, vai virar um passo, né, que você já deu, tá bom? Bom, pessoal, e o que eu acho que é o último passo, tá? Não menos importante, nem mais também, eu acho que é tudo importante, você precisa ter uma estratégia. Não, tá? Uma não, né? Algumas, né? Porque o mercado tem mais de uma condição, mas você precisa ter estratégias que sejam suas, tá certo? Mais uma vez, né? O que eu falei no início, né? Eu sempre falo a mesma coisa, do mesmo jeito, porque eu quero muito bem que vocês saibam quem eu sou e quem eu não sou, né? Então, para quem
vai fazer o meu curso, né? André, tô vendo lá que o primeiro link da descrição do vídeo fala de um curso presencial, eu sou aqui de Porto Alegre ou de Belo Horizonte, daqui uns dias de Salvador, Curitiba e Goiânia, ou até no online, né? Que tipo de aluno eu espero que esteja lá, tá certo? Ou o que eu vou aprender no seu curso? Uma estratégia milagrosa que eu vou pegar, utilizar no meu dia a dia e vou ter lucro o resto da vida? Não. Se você estiver esperando isso, cara, não sou eu, não gaste dinheiro comigo, porque isso eu não vou te dar, tá? O que eu vou te dar é exatamente a estratégia que funciona para mim, que funcionou para mim, que atende o meu perfil, para o meu estilo de operação, para o meu tamanho de risco em cada operação, para o meu tamanho de alvo, para a minha paciência, né? O que você vai encontrar lá é a base para que você crie a sua estratégia, que vai ter um pouco do André, igual a minha, tem um pouco de Alexander Elder, mas tem também um livro que eu comprei dele, tem também um pouco do curso que eu aprendi, que eu fiz com o Márcio Noronha, tem um pouco do que eu aprendi com os meus amigos Bo Williams e Igor Rodrigues Luiz e Aliakim Pereira de Sais, enfim. A minha estratégia hoje é um pouco que eu peguei de cada um desses tutores que junto, tá certo? Junto, né? O que eu peguei de melhor de cada um, o que eu achei que mais se adequava a mim, foi o que virou a minha estratégia. Mas a minha estratégia é minha, tá certo? Ela serve muito para mim, tá certo? E para eu descobrir qual era a minha, qual é o meu jogo, o que eu acredito, quem eu sou no mercado, levou um tempo. E precisa levar esse tempo antes de você pensar em ganhar dinheiro, tá? Hoje eu sei as minhas estratégias na ponta da língua. Eu sei tanto que eu consegui fazer um fluxograma, porque engenheiro é cheio dessas... Bateria tá acabando? Tem problema, né? A palestra tá acabando também, não tem problema. Daqui a pouco eu troco a bateria. Engenheiro é cheio dessas coisas, tá certo? De que, poxa vida, né? Tem que ser... não pode ser... Como é que é a palavra? Meu Deus do céu. Tem que ser objetivo. Não pode ser subjetivo, né? Que eu criei até um fluxograma e um deles eu queria mostrar para vocês. A gente até falou do ativo que eu vou comparar no curso do final de semana, tá? E eu gostaria de mostrar um pouco do que eu estou falando para vocês, tá certo? É disso aqui, ó, tá? Uma das estratégias que eu utilizo no meu dia a dia se chama estratégia de reversão de tendência, tá? Quando o mercado está subindo e de repente começa a cair, eu vou especular com a venda, ou quando o mercado está caindo e de repente começa a subir, eu vou especular com a compra, tá? No caso, essa é a estratégia ou um fluxograma de estratégia de reversão de tendência para a venda, tá? Ontem eu comentei de um ativo que é a direcional, tá? E aí eu falava que aqui estava até meio dúbio, que poderia dar compra, poderia dar venda, mas hoje, por incrível que pareça, por coincidência, alguém me chamou no Instagram e falou assim, André, tem um ombro, cabeça, ombro na direcional. Você não pode dar uma olhada para mim e dizer se dá uma venda? E aí eu falei o que eu falo sempre no Instagram, olha, por esse canal eu não posso fazer análise, é um troço, eu prefiro fazer para todo mundo, não dá para fazer isoladamente, enfim, não faz sentido e tal. Mas amanhã eu posso falar sobre isso no Bom Dia Mercado. Tô aproveitando para falar aqui hoje, tá? E aí eu ontem já tinha comentado sobre o ativo, acabei olhando e falei, realmente isso se parece, né, com uma reversão de tendência, tá? Perfeito. Vamos lá entender se isso atende à minha estratégia, porque, cara, quem eu sou? Eu sou o que eu faço todos os dias, né? No mercado, eu sou a minha estratégia, né? Então, precisa atender minha estratégia, tá? É claro que eu já bati o olho e sabia que ainda não dava, ainda não atende a minha estratégia, mas deixa eu mostrar para vocês o porquê não, tá? A minha estratégia fala que para que eu possa pensar numa operação de venda, imaginando uma reversão para queda, o tempo gráfico principal, que para o swing trade é o gráfico diário, ele precisa ter tido o movimento anterior de alta, tá? Porque senão não é reversão. Aí eu venho para a direcional e olho para ela e falo, ok, tá fácil, né? Aqui eu tinha topos e fundos ascendentes. Como eu uso teoria de Dow para observar o movimento anterior, ok, era de alta, tá?
Então isso, de certa forma, atende à minha estratégia. Então eu vou dar o próximo passo. Olha que coisa de engenheiro. Se tivesse uma tendência de baixa ou de consolidação, eu desistia da operação. Mas como tem de alta, eu vou dar o próximo passo, tá? E qual é o próximo passo da minha estratégia? Veja só, aqui eu não vou explicar o porquê, eu só vou explicar o que eu olho, tá? O porquê daqui eu explico num outro dia, tá? Mas já adiantando, é um conhecimento que eu adquiri com um dos meus tutores, que eu falei com o Bo Williams, né? Porque eu preciso, a partir daí, né, no próximo passo, observar se o movimento anterior, né, que foi de alta, tá? Depois desse movimento anterior, o preço permanece abaixo do último topo por pelo menos 17 candles. Tudo isso no gráfico diário, já que se trata de um swing trade, tá? Então vamos lá olhar, né? O que eu tô querendo, o que eu me perguntei, deixa eu apagar tudo isso aqui, é se essa distância, pessoal, do topo até esse topo tem pelo menos 17 candles, tá? Tem muito mais. Então tem pelo menos 17 candles, né? Então a condição está atendida, tá? Vamos lá. Se não tivesse 17 candles, não ia estar atendida, tá? E aí qual é a próxima verificação? Eu preciso verificar se a distância entre o candle atual, ou seja, o candle de hoje, e o fundo anterior é de pelo menos 12 candles. Vamos lá ver se tem. Opa, não, na verdade aqui. Então, qual é a pergunta que eu tenho que responder? Eu vou dar um zoom bem grande aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. A distância entre o candle atual, que é esse, tá? E o fundo anterior aqui tem pelo menos 12 candles. E aí eu falei, opa, não tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que eu preciso para que essa estratégia se pareça comigo? Mais 4 candles. E se tiver mais esses 4 candles? Tem 12. Se tiver 12, eu vou para o próximo passo da minha estratégia, tá? Que é exatamente correr para o gráfico de 60... verificar se o difusor está cruzado para baixo, que nada mais é do que um MACD com 3 linhas, ou seja, eu tenho que verificar se a linha vermelha está abaixo da linha laranja e se a linha laranja está abaixo da linha preta. Se tiver como está aqui, eu posso continuar olhando exatamente para a minha estratégia e identificar no gráfico de 60 minutos aonde está o fundo, para eu vender no rompimento desse fundo, aonde eu vou colocar stop loss é no último topo, fazer o meu gerenciamento de risco de 1 para 3, observar a liquidez do papel, botar na planilha quanto que eu posso operar e definir o tamanho da minha posição, me baseando no meu capital e na liquidez do papel, para a partir daí entrar na operação. Perfeito? Ou seja, André, DIR 3 vai cair? Sei lá, cara, como é que eu vou saber se o DIR 3 vai cair ou subir? Eu não faço a mínima ideia, né? O que eu sei é que se ela cair hoje, eu não vou vendê-la, porque isso que está aí no gráfico não se parece com a minha estratégia, tá? E se ela cair, André, daqui a 4 dias, né? Daqui a 4 pregões. Ok, aí pode me chamar. Se eu estiver dormindo, até manda acordar, né? Porque está muito bonita para cair daqui a 4 pregões. Se a gente, a partir daí, encontrar topos, fundos, né? Fizer um bom gerenciamento de risco, tá? E tiver tudo que vale a pena, a gente pode pensar numa venda, tá? E aí, de certa forma, pessoal, quando você segue um roteiro, né? Que pode ser esse, tá? Num primeiro momento, né? Para quem tá dando o primeiro passo, mas que depois você vai mudar, porque aí você vai fazer o seu roteiro, tá? Você consegue, depois de um tempo, né, se você faz sempre a mesma coisa, olhar para trás e enxergar por que você errou, por que deu errado, olhar para trás, né? Digamos que você faz 100 operações dessa, tá? Daqui a pouco você vai fazer, tenho certeza. Você está dando os passos corretos, você ainda não pensou em ganhar dinheiro. Você consegue olhar para trás e falar, cara, aquilo lá, se eu mudar, eu consigo errar menos. Aí você vai lá, aperta um parafuso. Aquilo lá, se eu intensificar, eu consigo ganhar mais. Se você a cada momento faz uma coisa diferente, age por impulso, não tem uma estratégia muito bem definida, como é que ao final de 100 operações você vai saber por que você ganhou, o que você perdeu? O que você vai arrumar na sua estratégia? O que você vai... Porque você não pode, depois de 100 operações, tá certo? Que você não ganhou, achar que amanhã você vai ganhar, porque você não vai conseguir
mudar a sua vida fazendo a mesma coisa que não te trouxe uma mudança, né? Então, para que você consiga isso, olhar para trás e enxergar o que está errado, o que está certo, você precisa ter seguido um padrão, tá? E esse padrão no mercado de ações é exatamente a estratégia, que engloba saber perder, saber ganhar, engloba também ter uma mente equilibrada para executar o que você planejou, senão você fica com medo, você fica eufórico, enfim. Tudo isso dentro de algo que você vai chamar no futuro de sua estratégia, tá? Meu, você tá nesse ponto? Chegou nesse ponto? Então, perfeito. Para alguns, esse ponto vai chegar depois de 6 meses, né? Depois de 1 ano, depois de 2 anos, não interessa, tá? Se você chegou nesse ponto, aí a gente senta e conversa sobre ganhar dinheiro, tá? Quais são as dificuldades a partir desse ponto. Antes disso, não é bom, tá? Então, para mim, funcionou assim. Eu não sou dono da verdade, mas eu posso contar a minha história, tá? Para mim, funcionou desse jeito. Para muita gente que eu conheço e que também teve um bom retorno no longo prazo, também funcionou de forma parecida, é claro, com uma ou outra variável. Tem gente que viveu coisas que eu não vivi, pro bem e pro mal, né? Mas traçou também um caminho parecido com esse, e eu espero, né, que você dê esse tempo para você adquirir talento, que muita gente acha que é uma coisa que você nasce com ele, né, mas que não é bem assim, né? E quando eu falo isso eu me lembro do Ayrton Senna, que todo mundo falava como ele é talentoso, né? E era o cara que mais treinava, mais se dedicava, ou seja, ele era talentoso. Quanto mais ele treinava, quanto mais ele se dedicava, mais talento ele tinha, né? E com o trader também é assim, né? Então depois que você passou por todo esse processo e conquistou esse talento, é o momento que você está pronto para, aí sim, pensar em ganhar dinheiro, pensar, talvez nem isso, né? Pensar em vencer no mercado, em fazer a sua estratégia dar certo e a consequência disso, eu espero que seja ganhar dinheiro. Perfeito? Bom, eu acho que por hoje chega. Amanhã o vídeo vai falar sobre a partir do momento que você loga na plataforma, o que você encontra, quais ferramentas você tem. É claro que hoje eu sou analista da Rico, então fiz isso olhando a plataforma da Rico, né? Não é o home broker ainda, né? A área logada da Rico. Amanhã vai ser esse vídeo. Na quarta-feira vai ser um vídeo que vai falar sobre o home broker, das ferramentas que tem no instrumento que você precisa para comprar e vender ações, tá? E o vídeo de quinta-feira já começa a sair um pouco mais desse basicão e entrar, ainda básico, né? Mas entrar numa plataforma de negociação, que é uma que eu utilizo no dia a dia, que é a Rico Trader, que é a plataforma Profit Chart. Eu vou explicar o que você encontra ali, como é que você monta uma tela que se pareça com como eu te falei, né? Se você está aqui e quer aprender comigo, né, você talvez queira ter a mesma tela que eu tenho. Então eu vou te ensinar como montar uma tela, como enviar a ordem, enfim. A gente vai tentar aí explicar para vocês aí um pouco como funciona também uma plataforma. E aí sexta-feira a gente começa a entrar um pouco mais na análise técnica, falar um pouco de indicador, enfim. E principalmente, né, se você ficou com dúvida ou tem um tema que você quer que eu fale, use, né, não o chat agora porque é o online, né, mas use lá embaixo, né, os comentários desse vídeo para pedir. Pô, André, queria que você falasse sobre qualquer coisa, não importa se é básico ou avançado. Se eu não souber falar, eu chamo alguém que saiba, tá? Porque aí eu vou aprender junto com vocês, fechado? Bom, muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês me aguentem aí durante todo o mês de maio, porque todo dia vai ter um vídeo novo, né? Então se você gostou, primeiro se inscreva no canal e clique no sininho, tá? Que toda vez que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado, fechado? Um abraço, gente, até mais.